Então tá, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos trabalhar com indústria brasileira. Esse é o vídeo parte 2. Se tu não viste o vídeo parte 1, ele está disponível aqui nessa mesma playlist, beleza? O mais importante aqui para hoje é nós entendermos um pouquinho sobre essas novas duas fases. Na fase anterior, nós analisamos aquele embrião industrial século XIX, mais ou menos ali na segunda metade do século XIX, com alguns impulsos na metalurgia, nas ferrovias que estão se expandindo e também nos bens de consumo não duráveis, tecidos, bebidas, etc., que começaram a aparecer no Brasil. Falamos um pouquinho sobre outros impulsos no início do século XX, o papel do capital do café, da infraestrutura disponível do café. Também é importante, gente, eu não mencionei naquele primeiro vídeo, mas é importante lembrar sobre o papel, o certo impulso industrial que a Primeira Guerra Mundial traz ao Brasil, no momento que dificulta as importações de bens industriais, força um pouco de um surgimento, de um pequeno impulso na produção de bens não duráveis aqui internamente. Então a gente pode considerar isso dentro daquelas fases que eu falei na aula passada. E depois analisamos a fase do governo Vargas, o desenvolvimento de uma indústria de base com o papel do Estado ali como um agente fundamental. Beleza, pessoal? Hoje então nós vamos para este momento, a indústria brasileira nas suas duas fases, perfeito? A gente, na real, não são duas fases, tá, gente? Nós vamos englobar esse período da indústria nacional num grande momento chamado nacional desenvolvimentismo. Isso é bem importante. Dentro desse período aqui, gente, nós vamos englobar um perfil de parceria com o capital estrangeiro, um certo perfil de endividamento no desenvolvimento industrial, mas é um período de desenvolvimento infraestrutural, desenvolvimento energético e também outras características políticas que são importantes. Dessa fase que eu vou chamar de nacional desenvolvimentismo, que iria desde a metade da década de 50 até a metade dos anos 80, eu vou englobar dois grandes governos, vou destacar. Houveram ali intermediários e uma troca entre os dois governos, nós temos o período do João Goulart. Mas a gente vai discutir isso mais em aulas de história. Aqui eu vou destacar essas duas grandes políticas nacionais, que seria Juscelino Kubitschek, que a gente fala JK porque ninguém sabe escrever Kubitschek, e também a ditadura civil-militar. Beleza? Eu acho que dentro de um processo de análise das transformações espaciais, as transformações dentro do campo da indústria, mas também do espaço geográfico brasileiro, eles podem ser associados numa mesma fase de desenvolvimento industrial. Fechou, gente? Vamos começar então. Nacional desenvolvimentismo, um período onde o Brasil começa a buscar, dentro de uma parceria com capital nacional, capital estrangeiro e também Estado, governo, né? Tentar buscar um desenvolvimento nacional. Para isso, gente, um dos primeiros governos que vai trazer essa lógica pós Getúlio Vargas ali vai ser Juscelino Kubitschek, com seu plano de metas. A lógica agora é perceber que o território nacional é muito mais desenvolvido de forma concentrada. Os embriões econômicos que nós temos, tanto na produção industrial, quanto na mineração, quanto na agricultura, funcionam no território nacional como se fossem arquipélagos. Isso é uma característica já do Brasil anterior ao século XX, o Brasil arquipélago, onde cada eixo econômico tem baixíssima integração espacial. É nesse período, gente, que se começa a repensar um plano infraestrutural que permite a conexão entre os eixos econômicos. Pelo menos é a ambição deste período. Aqui vocês desenvolvem então no governo JK o tal do plano de metas, 50 anos em 5. Vamos fazer o Brasil saltar 50 anos em desenvolvimento em apenas 5 anos de governo. Deu para entender? A lógica é bem ambiciosa e vai depender de investimentos, principalmente do capital estrangeiro. O capital estrangeiro é fundamental, apesar de ter um planejamento e uma ação de Estado, o capital estrangeiro vai entrar pesadamente auxiliando nesse processo de desenvolvimento. Fechou? Dentro desse processo, então, a gente pode dizer que a base desse desenvolvimento é uma parceria entre capital estrangeiro, capital nacional e Estado. A lógica aqui do Juscelino é promover, através da infraestrutura, da integração, um processo, né, de conexão entre os diferentes eixos econômicos do nosso território. Nós temos também um pesado investimento em transporte
energia e infraestrutura. Então o Brasil começa aos poucos a financiar grandes obras, começa a desenvolver aqui uma série de fatores infraestruturais, tá? Brasília, gente, aqui um outro detalhe. A capital era posicionada, ou seja, nossa centralidade política, próxima ao litoral, no Rio de Janeiro. É a partir daqui que eu vou deslocar esta capital em direção ao Planalto Central, ao Centro-Oeste. Esse vai ser um dos grandes impulsos de urbanização dessa região, induzindo movimentos migratórios para a área que são muito importantes neste período. Então a gente começa a ter saltos industriais de bastante importância. É importante também lembrar que o Brasil começa aos poucos, lembrando de características fundamentais. Para se tu não viu os vídeos anteriores, vale esse retrospecto. O Brasil apresenta uma produção industrial de bens não duráveis, ou seja, bens de consumo que acabam se desgastando com o tempo, como a vestimenta, os usos de alguns elementos como alimentação, bebidas, etc. Mas o Brasil tinha uma fraquíssima produção de bens duráveis, aqueles bens que têm um uso mais prolongado. Bens de consumo, porque vão para a população, mas acabam tendo um uso mais prolongado. Esses bens duráveis, o Brasil é um grande importador. É neste período que o Brasil começa a buscar atrair o capital estrangeiro para produzir bens duráveis aqui. Isso é uma característica fundamental desse modelo desenvolvimentista. Então, bens de consumo duráveis começam a aparecer, porém o Estado também segue com as suas estatais produtoras de uma indústria de base, herança lá do governo Vargas, que se mantém neste período. As estatais do governo Vargas também se mantêm durante este período e são a participação do Estado na economia, pelo menos nesta parte. Lembrem, gente, o JK é conhecido como presidente do automóvel. Significa que uma das indústrias de bens fixos, de bens duráveis que o JK mais vai tentar atrair é a indústria do automóvel. O JK vai trazer a Volkswagen, é importante lembrar desse processo, surgem vários polos produtivos concentrados na região sudeste. É interessante pensar que a lógica do desenvolvimentismo é a integração e o desenvolvimento nacional. Porém, a forma como a economia está pensada faz com que, principalmente o capital estrangeiro e outros investidores, busquem a região já infraestruturalmente consolidada. Então, o período também vai marcar uma grande concentração de desenvolvimento e investimentos no Sudeste. Perfeito? Não é à toa que vão se criar superintendências de planejamento regional. Percebendo que a concentração é cada vez maior no Sudeste, e mesmo com esses investimentos fora dessa região, eu ainda estou consolidando essa dinâmica, se criam superintendências que vão planejar o desenvolvimento de outras regiões, como a Sudene, que é uma das primeiras a ser consolidadas, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Vocês têm a Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e assim por diante. Eu vou criando essas zonas de planejamento e integração visando o desenvolvimento regional. Deu para entender? A tentativa de tirar um pouco esse desenvolvimento industrial da região sudeste e levar para outras áreas. Fechou, gente? Isso é bem importante. Aqui vocês têm uma outra característica que vai ser considerada um dos calcanhares de Aquiles do desenvolvimentismo, né? O Juscelino Kubitschek, muito também no embalo de atrair, né, o capital estrangeiro, de atrair o capital internacional, principalmente a produção de automóveis, as montadoras, vai expandir a nossa malha rodoviária. Gente, a expansão da malha rodoviária por si só não é um problema. O problema mesmo é que neste período o modal rodoviário ele começa a entrar numa ascensão em detrimento de outros modais, que o Brasil inclusive tem grande potencial. Nós vamos ter abandono de ferrovias que transportam mais carga, com mais velocidade e é mais barato, e também não vamos ter investimento em outros modais de potencial, como as hidrovias. O Brasil vira o país da rodovia. Isso é importante porque aumenta, imagina num país continental que nem o Brasil, né? Mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil cortando isso com rodovia vai encarecer o produto final. Não perca nossa aula de transportes que nós vamos analisar um pouquinho sobre essas questões. Mas é nesse modelo de plano rodoviário que o Brasil começa a investir em infraestrutura. Existe uma integração maior
existem estradas cortando as regiões, se expandindo pelo Brasil, porém o custo disso é bem elevado. É um período de desenvolvimento infraestrutural, mas é um período de forte aumento da dependência do capital estrangeiro. E isso, gente, com os nacionalistas da ditadura, não vai mudar. A ditadura, pelo contrário, vai intensificar a dependência do Brasil em relação ao capital estrangeiro, apesar de ter ali um certo nacionalismo, um papel do Estado no planejamento, né? A ditadura vai sim abrir muito as portas para o capital estrangeiro, mantendo este perfil. Fechou? Juscelino Kubitschek, então, a gente está vendo a infraestrutura progredir, a gente está vendo bens de consumo duráveis vindo ser produzido no Brasil, nós estamos vendo investimento em energia e infraestrutura, e essa é uma das marcas principais deste período. Aqui, gente, eu gostaria que vocês vissem também, durante o período da ditadura militar, que o modelo principal na parte vai ser com forte participação do crédito internacional, algo que eu já tinha mencionado. Mas dentro desse processo, gente, a ditadura militar vai tirando aquele rompimento, né, do período João Goulart, que politicamente vocês podem consultar lá com os professores de história. Nós vamos retomar a lógica de empréstimo disponível no cenário internacional. É um período da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos têm planos e margens de crédito com as instituições internacionais FMI, Banco Mundial, com fins de causar uma dependência econômica, emprestar dinheiro a juros que naquele período estão reduzidos, isso é muito importante, mas por trás de tudo isso os fins ideológicos, né? Garantir que esses países com essa dependência causada por esses empréstimos não guinem, não vão em direção ao socialismo tão temido, né? Dentro desse processo, vocês têm, então, a participação do crédito internacional muito grande, vocês têm uma modernização do território nacional muito forte, tecnologia, investimento americano, investimento de grandes multinacionais, porém eu botei aqui, ó, modernização conservadora. O que é isso, gente? É uma modernização totalmente vinculada ao interesse de elites nacionais, principalmente elites exportadoras. E aqui entra todo o investimento na produção de infraestrutura no centro-oeste, meios de comunicação, cidades vão urbanizando a região do Planalto Central, principalmente vinculados ao desenvolvimento de um agronegócio, de uma agricultura exportadora, cada vez mais mecanizada, cada vez mais modernizada. No Brasil, infelizmente, com as nossas elites do atraso, nós temos uma modernização conservadora que, ao invés de integrar mais famílias no campo, ao invés de integrar mais produtores de cunho familiar voltados para o mercado interno, expulsam famílias de diversas regiões e se voltam para o mercado externo. É esse período que o agronegócio brasileiro vai se desenvolver com muita intensidade com o apoio da ditadura militar. Beleza? Dentro desse processo, gente, outras medidas são tomadas, né? Aquele período varguista de certa consolidação de um mercado interno mais estável começa a ser vastamente, fortemente agredido. Tirando os setores da classe média mais bem formada, onde consegue ter um emprego de melhor qualidade, um aumento salarial, a massa de trabalhadores vai sofrer com arroxo salarial. O poder de consumo da base, da classe C, da classe mais baixa, a classe da massa de trabalhadores, vai diminuir. Esse poder de consumo é fundamental. Então, a gente começa a desmantelar esta base do mercado interno, garantindo ela principalmente com as classes médias mais abastadas urbanas. Dentro desse processo, na parte industrial, não podemos perder de vista a Zona Franca de Manaus, criada nos anos 60. A Zona Franca de Manaus entra muito dentro desse modelo que eu já falava no Juscelino. Atrair o capital estrangeiro para produzir sem impostos, uma Zona Franca. Percebam que essa Zona Franca é geograficamente posicionada, espacialmente posicionada, fora do eixo sudeste. A gente vê ela sendo posicionada lá na região norte. E isso é muito importante, gente, porque a região norte, por mais que tivesse seus eixos econômicos ali, alguns eixos de uma agricultura de subsistência, algum eixo extrativo, algumas cidades, como por exemplo até Manaus ali com certo porte, nós não tínhamos ela integrada à região economicamente brasileira mais desenvolvida. Então, lançar uma Zona Franca é incentivar uma produção industrial naquela região norte estrategicamente. E a infraestrutura, né,
entrando com tudo. Agronegócio moderno tomando o Planalto Central, com uma forte migração de produtores do Sudeste e do Sul para essa região do Centro-Oeste, mas também integração industrial com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus até hoje é famosa pela produção de bens de consumo duráveis, perfeito? Então a gente tem ali alguns elementos como prensagem de CD, baterias, montagem de videogames e uma série de fatores que dão uma força muito grande para a Zona Franca de Manaus. Pega o teu Play 4 aí, teu videogame, olha a caixinha, vai estar lá uma gaivota, ó. Gente, eu tô com uma falta já. Mas vai estar lá a gaivotinha da Zona Franca de Manaus, que é um símbolo de produção industrial bem importante a nível nacional e é deste período. Nós vamos ter muito investimento infraestrutural, que é uma marca do período como um todo, à base de créditos internacionais. Gente, esse número eu trago para vocês. Não vou nem falar do milagre econômico agora, mas esse número aqui é bem importante. A ditadura militar pega o Brasil num PIB que beirava a posição 50 no ranking das economias capitalistas, né? O Brasil estava, então, bem afastado das principais economias em PIB. Perfeito? Com todos esses eventos e disponibilidade do capital internacional, período de Guerra Fria, etc., a ditadura militar, principalmente de 68 a 73, vai fazer o nível de investimento e produtividade nacional aumentar muito. O Brasil chega a ter um crescimento do PIB de 14% em 1973. O milagre econômico. Só não te disseram que o milagre econômico é totalmente pautado em dinheiro emprestado e o endividamento nacional é absurdo. O Brasil sai de uma dívida de mais ou menos 3,5 bilhões de dólares em 1960 e a ditadura entrega um Brasil de 95 bilhões de dólares em dívida nacional. Um aparato de Estado não dinâmico, um aparato de Estado incompetente, com as suas estatais praticamente super fragilizadas. A gente tem também uma dívida nacional absurda e uma infraestrutura super precária entregue nos anos 80. Dentro desse processo, então, nós temos uma série de modernizações num período auge, com disponibilidade de capital internacional, porém, conforme a primeira e a segunda crise do petróleo de 1973 e 79 aparecem, esse legado começa a entrar em crise. Deu para entender, gente? Dentro desses fatores, então, vocês têm um período nacional desenvolvimentista de forte desenvolvimento infraestrutural, desenvolvimento de certas superintendências, tentativa de descentralização, modernização agrícola, porém com um forte cunho conservador, aumento da desigualdade, aumento do endividamento e principalmente, vendo muito desse crescimento de poucos anos ruir ao longo do próprio governo militar, entregando um Brasil às ruínas, com um aparato de Estado super burocratizado, com muitas estatais sem sentido, sem governo, sem dinâmica, queimando muito filme do aparato de Estado durante os anos 80. Então, o Brasil é um país que vai cair facilmente no discurso neoliberal nas próximas décadas pós-ditadura, porque a própria ditadura foi causadora de abrir um cenário da incompetência do Estado. Algo que a gente vai ver que não é verídico em muitas economias, inclusive desenvolvidas por aí. Beleza, gente? Tendo esse processo, a aula de hoje era a análise deste período. Vinculem aí essas principais condições, anotem, façam os registros, deixem as dúvidas de vocês. E por hoje é só. Valeu, gente!